Vinha falando sobre a questão do desgaste físico, muitas competições, uma temporada pesada e que exige dos atletas. Por isso, vai poupar muita gente. Vários jogadores não viajaram para a Bolívia. Tem uma super altitude nessa partida diante do Bolívar. E devemos ter um Flamengo bem modificado para esse jogo. Bem modificado. Lembrando, tem clássico na segunda-feira. Se existe o tradicional jogo dos 7 erros, o Flamengo terá na noite de hoje, diante do Bolívar, uma experiência diferente. O jogo dos 7 desfalques. Mas essas ausências têm suas particularidades. Através de uma rede social, o clube informou que Alan e Léo Pereira, por questões clínicas, estão fora. Já Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro não foram relacionados por conta do planejamento da comissão técnica. O Flamengo terá pela frente na noite de hoje, além do time boliviano, a temida altitude de 3.600 metros de La Paz. A estratégia da comissão técnica foi de ir para Santa Cruz de la Sierra, cidade a nível do mar, e chegar ao estádio Hernando Siles apenas momentos antes da partida, marcada para as 9h30 da noite. Recentemente, o preparador físico Fábio Maceredian explicou o motivo dessa escolha. A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Você não percebe, mas você começa a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito. Por isso que nós optamos em chegar próximo. Isso não vai aumentar a performance da equipe. A performance da equipe já vai estar comprometida. Com tantos jogadores de fora, apenas 4 do considerado time titular devem estar em campo. O goleiro Rossi, o meia Nico de la Cruz e os atacantes Bruno Henrique e Luiz Araújo. Apesar da altitude, essa partida é ainda mais importante para aqueles que não vêm tendo tanto espaço. Caso, por exemplo, do zagueiro Davi Luiz, que deve fazer dupla de zaga mais uma vez com o Léo Ortiz. Todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, com altitude, com todas as diversidades, mas a gente vai lá em busca da vitória, com o nosso plano de jogo, com a nossa estratégia bem implantada da melhor maneira possível, porque esse é o nosso objetivo. O provável Flamengo que deve ir a campo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Matias Vinha, Igor Jesus, De la Cruz e Gerson, Luiz Araújo ou Lohan, Vitor Hugo e Bruno Henrique. Com 4 pontos em 2 jogos, o Flamengo precisa pontuar para não fazer com que a fase de grupos da Libertadores possa se tornar um jogo dos 7 erros. E no mesmo... E olha, sobe o drone porque tem informações de mais mudanças no Flamengo de agora. O que aconteceu, Vini Casagrande? Pois é, quando eu estava a caminho do SBT, acabei de receber uma informação e o Tite, por estratégia tática, tá bom? Não é nada físico, não, estratégia tática. Ele vai mudar a formação tática do Flamengo. Ele vai colocar 3 zagueiros para esse duelo, vai preencher o meio de campo e só terá um atacante. Lembra que ontem eu mencionei aqui que o Lohan havia treinado como titular? Lembro. Uma espécie de falso 9. O Lohan acaba saindo do time e entra o Fabrício Bruno ali. E aí ele vai ter Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Davi Luiz, 3 zagueiros. Jogadores no meio de campo. Na verdade, o Wesley fazendo a ala direita, o Vinha fazendo a ala esquerda. Aí tem Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo e De la Cruz. E o Bruno Henrique como o único atacante para esse duelo. E por que ele está fazendo isso? Antes que você me pergunte. Ele entende na cabeça dele... Mas você sabe que eu tenho que perguntar, que eu sou paga para isso. Me pergunta então. Ô, Vene, por que ele está fazendo isso? Então, na cabeça do Tite, qual é a estratégia dele tática? Ele quer preencher o setor defensivo e o meio de campo e tentar fazer com que o Bolívar não acelere o jogo. Porque a estratégia dos times que jogam lá na altitude e tentam pegar o adversário, o que é? Acelerando o jogo e, com isso, aumentando mais a intensidade física e, obviamente, prejudicando a parte física dos atletas que vão sentir a altitude. Então, a ideia do Tite é desacelerar o jogo, prender mais a bola, tanto no setor defensivo
quanto no meio de campo e fazer com que os atletas do Flamengo não sintam tanto esse efeito da altitude. Eu acho uma estratégia extremamente correta, Fernanda. Eu sempre falo isso por aqui e sempre relembro, como eu sou o maior hate de altitude, você sabe disso, né? Eu não gosto, eu acho um absurdo, mas enfim. A blitz dos 15 primeiros minutos na altitude, ela é normal e ela é feita como uma estratégia mesmo para os times que são mandantes. Então a gente vê em jogos na altitude, os donos da casa, nos 15, 20 primeiros minutos, eles vêm em cima do adversário, porque é um momento em que o jogador que não está acostumado com o peso que a bola tem, que fica diferente da altitude, com o jeito que ela corre, o jeito que a bola domina, o efeito que dá na bola quando você chuta, tudo fica diferente para o goleiro e para o jogador. E eles precisam de uns minutos para entender e depois você vê que o jogo vai dando uma melhorada. A gente vê muitos erros de passe dos visitantes na altitude e é uma estratégia que eles fazem para pegar você no pulo mesmo. E é uma boa estratégia do Tite tentar defensivamente segurar essa blitz, né? Porque no pulmão fica difícil, né? Exatamente, não tem jeito. O Fábio, preparador físico do Flamengo, na última entrevista coletiva, a pedido do Tite, ele falou sobre a altitude. E o Fábio ele já deixou muito claro ali, muito nítido, no bom português. Não tem jeito. A performance dos atletas, a performance será afetada. O nosso trabalho aqui é tentar minimizar o problema. Como que minimiza o problema? Fazendo a estratégia chegando em cima da hora do jogo, mudando o esquema tático, aí você pensa num esquema diferente para você segurar mais a bola, evitar aquela correria. Faz parte, eu acho que o técnico e a comissão técnica, eles têm que trabalhar para minimizar o problema. Agora, se vai conseguir ou não, é uma outra história. A gente sabe que é muito difícil jogar numa altitude de 4.000 metros. O torcedor do Flamengo vai se recordar aqui, Flamengo e Real Potosí. Cara, nesse jogo, muitos jogadores passaram muito mal. Eu lembro do Renato Augusto, do volante Cleiton. Enfim, é uma altitude que pesa muito. Não tem jeito. Na minha opinião, embora o Tite coloque os melhores jogadores na questão física, se conseguir um empate lá diante do contexto, diante do cenário, já é para o torcedor rubro-negro comemorar. Mas matematicamente fica complicada a situação no empate, hein, Vene? Fica Não complicado que eu tô falando para se classificar, não, tá? Eu tô falando para assumir a liderança do grupo. Exatamente. Mas olha só, Fernandinha, não tem jeito. Em certos momentos, eu ontem comentei aqui que, por estratégia, pelo menos na minha opinião, foi uma estratégia errada. Poderia ter poupado em outras partidas. Mas a estratégia do Flamengo foi essa. Feito. Beleza. Então, eu correr atrás do resultado, quem sabe consegue até uma vitória, a gente está falando aqui, pode conseguir uma vitória. O time do Flamengo que vai entrar em campo tem totais condições de vencer a partida. Tanto é que o elenco ele foi montado para isso, para esses momentos. Agora, se vai conseguir a vitória? Difícil. Agora, supondo que consiga o empate, nada faz com que a gente pense assim, meu Deus, agora já era, não tem mais a possibilidade de ser líder. Pode conseguir, tem ainda o restante da fase de grupos. Fica muito complicado? Muito complicado. Mas não tem jeito diante do cenário aí, é o que o Flamengo tem que fazer. Vou ficar em pé um pouquinho para facilitar a vida do Cris. Tá bom. E do pessoal, né, Anderson? É bem melhor, né? Porque para o corte aqui da 3 fica mais difícil para vocês. Segundo informações do Vene, o Tite vai com 3 zagueiros contra o Bolívar. Você, aí de casa, você acha que retranca não dá certo? Estratégia para altitude, a segunda opção. E vai jogar pelo empate, é a terceira opção. Eu não sei se ele pensa em jogar pelo empate, Vene. Não, mas eu acho que ele pensa... Eu acho que passou uma leitura. E eu falei isso aqui quando foi o sorteio da Libertadores. Que o maior adversário do Flamengo nessa Libertadores seria a altitude. Sim. Porque o Flamengo pegou 2 times com altitude, né? Já é ruim pegar um. O Flamengo pegou 2 jogos com altitude. E aí, Vene Casagrande, esse sendo o maior adversário, ele tem que jogar contra o seu maior adversário. Talvez, eu não penso nem que ele faça essa escolha para, entre aspas, poupar. Eu acho que ele faz essa escolha porque ele pensa, eu vou gastar o meu cartucho e na hora da altitude o troço não funciona do jeito que eu esperava. Você não acha que pode ser por aí também? Claro que pode. Pode ser. Alguns jogadores, assim... O jogador que entrar em campo é porque ele mostrou que fisicamente ele tem condições de jogo. Isso não necessariamente quer dizer que ele vai ter um bom desempenho na parte física durante a partida. Mas você sabe que dá para perceber, porque assim, se o jogador já foi para altitude, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Tietê. O Tietê é um cara que parece que ele não sente muita altitude. É um cara experiente, já jogou, a gente já viu vários jogos do Tietê na altitude, e ele é um cara que realmente não é um jogador que sente.
Como eu disse, o Janderson do Botafogo. Mas isso depende do momento, no Fernandinha. outro jogo. Segundo a Sim, equipe também, fisiológica. com certeza. Tanto é que Mas também... o goleiro Everton do Palmeiras, ele deu uma entrevista dizendo que os jogadores do Palmeiras, se preparando já para jogo na altitude, estavam tomando um suplemento diferente há 10 dias. Sim. Por quê? Eventualmente pode sentir. O Tietê, que você bem mencionou, em algumas partidas, não sentiu. Mas quem te garante que no próximo jogo na altitude ele não vai sentir? Mas isso corpo humano. Mas isso aí também é uma partida normal, fora de altitude. Mas eu tô falando que há uma tendência de que alguns jogadores sintam menos do que os outros. Sim, claro. E aí é uma questão fisiológica. Física, exatamente. Por exemplo, o Alan nem viajou por conta disso. Porque foi um bom exemplo que o Flamengo deu. É um traço falciforme, É um traço ali que mostrou, cara, não tem condições de jogo. Nem adianta botar no banco de reservas. Correto. Acho que está certo o Flamengo fazer isso. Se o jogador não tem condições de jogo na altitude, e não é culpa do Alan. Ele é um ser humano. Mas isso no caso dele é uma questão genética dele. Perfeito. Ele nasceu com isso e a questão da oxigenação dele fica mais difícil naturalmente. Imagina na altitude, já se entende que ele é um jogador que lá não vai conseguir render tanto fisicamente. E, Fernandinha, para esse jogo, não é só a altitude. É porque se a gente parar e analisar a logística é cansativa demais. Sim. Os jogadores vão pegar um avião daqui a pouco. Eles estão em Santa Cruz de la Sierra, eles vão pegar um avião daqui a pouco a caminho de La Paz. Imagina você viajar e logo depois jogar numa altitude de quase 4.000 metros. Gente, é assim, desgasta muito fisicamente falando. E não tem jeito, os próximos jogos do Flamengo serão super cansativos. O próximo jogo do Flamengo, depois da altitude, é contra o Botafogo, 11 horas da manhã. Pode estar um calor absurdo no Rio de Janeiro. Fisicamente, desgasta também. Não, e um clássico regional é sempre mais quente, né? Pois é. O enredo pegando da partida. O fogo, né? Incendeia. Põe aí o grupo. Põe o grupo do Flamengo aqui na tela, o grupo da Libertadores, Renê, vamos olhar aí. Vamos lá. A gente botou um pouquinho ontem, mas passamos rápido. O Bolívar está em primeiro lugar com 6 pontos, o Flamengo em segundo com 4 pontos, o Milionários em terceiro com 1 pontinho e o Palestino ainda não pontuou com 4 pontos. Então a gente está falando aí hoje, Vene Casagrande, de um confronto direto, né? Pois é. Por isso que eu faço a leitura de que não tá poupando porque tá poupando. Não. Eu acho que se não fosse um jogo em altitude, naturalmente, o Flamengo ia com força máxima, né? Eu acho que aí existiu uma estratégia física, pensando talvez nos desafios da altitude, Vene Casagrande. Não, pois é, eu acho que se fosse um jogo, teoricamente, a nível do mar, o Tite botaria mais jogadores, eu não tenho dúvidas disso. O grande problema é quando você poupa e alguns jogadores não viajam, o time que vai começar a partida não é um time ruim, repito, é um time que tem totais condições de vencer o Bolívar lá, embora tenha altitude. O problema é num segundo tempo, quando algum jogador cansar. O banco de reserva do Flamengo hoje vai estar recheado de jogadores da categoria sub-20, jogadores jovens. Então a minha preocupação não é nem no início do jogo, é no decorrer da partida e ali no fim da partida. Mas, repito, difícil, obstáculo muito grande para a equipe do Tite, mas tem condições sim de vencer esse duelo. Você então não partiria para o sacrifício por ser um confronto desse direto, né? Tipo, nesse jogo, ai gente, olha, problema, vamos embora com tudo, força máxima, por mais que um De La Cruz não seja um De La Cruz, um Arrascaeta não seja um Arrascaeta, mas eles mesmo na altitude são jogadores com qualidade, vamos com tudo, porque é um confronto direto, né, Vini? Você não pensa desse jeito, de jeito nenhum para essa partida. Eu não penso, repito, eu vou ser coerente, eu acho que poupar não é o grande problema. O grande problema, na minha opinião, foi o planejamento do Flamengo estar poupando em jogos que, na minha visão, são jogos super decisivos. Um no Campeonato Brasileiro e o outro na Libertadores. Acho que poderia ter poupado anteriormente. Mas foi a estratégia do Tite. Um exemplo, um jogador, se eu pudesse fazer um questionamento hoje ao Tite, seria: por que o Pedro foi poupado contra o Palmeiras 45 minutos e poupado agora da viagem contra o Bolívar pela Libertadores? Se já sabia que ele não iria nem viajar. Então botasse o Pedro contra o Palmeiras 90 minutos. Porque se ele entrou em campo 45 minutos, ele tinha condições de jogo. Ao menos iniciar o duelo. Ele poderia ter iniciado com o Pedro. E depois você botava o Carlinhos. Mas não. A estratégia, na minha visão, foi errada. O Big Boss quer que eu lembre isso. O quê? Pra você. Eu já falei, você já respondeu. Mas ele quer que eu lembre. Põe na tela. Vene, mas se acontecer alguma coisa hoje, olha, o Bolívar vai disparar de uma forma incrível, vai a 9 pontos. Pois é, por isso que eu falo que o planejamento foi errado. Isso aí é um erro da comissão técnica junto com a diretoria. Eu teria feito um planejamento diferente. Eu teria poupado contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Teria poupado contra o São Paulo, por exemplo, que são adversários teoricamente mais fáceis que Palmeiras e Bolívar. Eu acho que nesse duelo, por ser um confronto direto, os jogadores tinham que ter condições para entrar em campo.
Você monta um elenco milionário, faz um investimento absurdo e não tem os seus principais jogadores num jogo extremamente importante na fase de grupos da Libertadores? Já. Tite comete equívocos no planejamento da temporada, resultando em uma equipe bastante modificada e vários jovens no banco contra o Bolívar. Fala nação rubro-negra. Para você que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com um like. O Flamengo concluiu hoje sua preparação para o confronto contra o Bolívar em La Paz, Bolívia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em vista da decisão de poupar diversos jogadores, Tite terá que montar uma equipe bastante modificada para lidar com a altitude desafiadora de La Paz. Apenas 5 titulares seguiram viagem com a equipe: Rossi, Fabrício Bruno, De La Cruz, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Contudo, devido ao desgaste causado pela sequência intensa de partidas, alguns deles podem ser preservados e ficar como opção no banco de reservas. Sem Pedro e Carlinhos, Bruno Henrique ou Lohan podem assumir a posição de falso 9. A decisão final será tomada somente amanhã, após a chegada da delegação em La Paz e a avaliação do impacto da altitude. Os jogadores passarão a noite em Santa Cruz de la Sierra. No banco de reservas, Tite terá também vários jovens talentos à disposição, incluindo o zagueiro Iago, o atacante Wallace Ian e o centroavante Wellington, todos campeões da Libertadores Sub-20 no mês passado. Com 4 pontos, o Flamengo ocupa a segunda posição do grupo E, logo atrás do Bolívar, que tem 6 pontos. Este é um jogo extremamente crucial para o Flamengo, pois pode determinar a liderança do grupo. Se o Bolívar vencer, é provável que não consigamos alcançá-los nesta fase do grupo, o que nos colocaria em segundo lugar. Isso significa perder a vantagem de jogar o segundo jogo das oitavas em casa, como vimos acontecer no ano passado. Para mim, Tite e sua equipe técnica cometeram um erro no planejamento do ano, pois poderiam ter poupado jogadores em outras partidas. Na Libertadores, não se deve poupar, pois é a competição mais importante para o Flamengo. E para vocês, nação rubro-negra, o que acharam desse planejamento dos jogos? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Nação, vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais notícias atualizadas do Flamengo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e até a próxima.